Você que é professora ou gestora de educação infantil, diretora, coordenadora pedagógica, você sabe o que é a BNCC? Já conseguiu compreender o que muda com a Base Nacional Comum Curricular na Educação Infantil? Quais são os aspectos da BNCC que influenciam diretamente a construção do trabalho pedagógico nas escolas de educação infantil? Então esse vídeo é para te ajudar a compreender tudo isso. Vem comigo que eu vou te apresentar algumas questões da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um referencial curricular obrigatório, então ela se estende a todo o território nacional e a legislação que instituiu a BNCC aponta que a partir de sua implementação, lá no ano de 2017, que os currículos de todos os sistemas de ensino, e no caso dos municípios responsáveis pela educação infantil e também no caso do Distrito Federal, seria necessário o alinhamento desses currículos ou a construção de novos currículos alinhados à BNCC. Ela traz uma série de questões inovadoras para a educação da criança pequena. O primeiro aspecto que a base traz, que muda o nosso olhar e a nossa forma de pensar o trabalho pedagógico nesta etapa da educação básica, é a organização do currículo através dos direitos de aprendizagem. A BNCC estabelece que os bebês e as crianças têm alguns direitos, aponta quais são esses direitos de aprendizagem: o direito de brincar, o direito de conhecer-se, de explorar, o direito de participar, o direito de conviver e o direito de expressar-se. Um conjunto, então, de 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que devem ser assegurados nas práticas cotidianas da educação infantil. Um outro ponto importante que inova o movimento curricular da BNCC e também traz essa inovação no aspecto da educação infantil é a questão da abordagem curricular através de campos de experiências. E aí, falar de campo de experiência é alguma coisa que parece muito nova e realmente é muito nova. O conceito de campos de experiência, ele nasce no norte da Itália, pensado, constituído pelos educadores italianos e num movimento que deriva de 2 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto está relacionado à questão da prática cotidiana de observação e também da prática de escuta dos bebês e das crianças. Em linhas gerais, nós podemos dizer que os italianos, na prática cotidiana, exercitando a escuta e a observação, então foram coletando sinais, pistas, produzindo materiais com esses registros e, no segundo momento, reunindo-se para estudar esses registros, então foram categorizando as ações, os acontecimentos, aquilo que os bebês e as crianças iam fazendo e foram juntando por semelhanças, separando aquilo que era diferente e daí desse movimento nasce o que nós conhecemos como campos de experiência. Muito bem. Esses campos de experiência, então, se eles nascem daquilo que nós estamos vendo que as crianças estão fazendo, já fica claro para nós que o papel deles no currículo de educação infantil não é assemelhar-se e ser compreendido como disciplinas, como alguma coisa que eu vá preparar uma atividade ou uma vivência para trabalhar o campo de experiência tal, o direito de experiência tal. A BNCC também tem um impacto importante no trabalho pedagógico
das professoras lá no dia a dia no planejamento. Como é que se faz para planejar, considerando, por exemplo, que eu devo garantir o conjunto de direitos de aprendizagens, aqueles 6 direitos que eu mencionei, não é? E também garantir a articulação dos campos de experiência. Este movimento que a BNCC propõe, muitas vezes não fica claro. Por quê? Porque é possível identificar que nos materiais que circulam, não é? Materiais que são orientadores, materiais que são guias para que os professores, os gestores da educação infantil possam ir se apropriando da Base Nacional Comum Curricular, todos esses materiais, eles trazem aspectos bastante separadinhos. Então, eu coloco lá os objetivos de aprendizagem, eu coloco lá as práticas metodológicas dos professores, por exemplo, não é? Para cada faixa etária, para cada campo de experiência. E aí, claro que isso nos leva a entender, não é, que este trabalho também deve ser desenhado de modo inseparado. E a tendência é que, compreendendo desta maneira, que nós tenhamos muita inspiração para lidar tanto com os direitos de aprendizagem quanto com os campos de experiência naquela razão curricular de disciplinas, o que é um baita erro. Como fazer então para superar esse pensamento disciplinar do currículo e não contaminar a educação infantil novamente com estas práticas? É preciso entender que a BNCC, muito embora nos seus materiais apresente tudo muito bem separado, sistematizadinho, a prática pedagógica deve olhar para todos esses elementos e construir uma abordagem pedagógica comprometida com a integração. Esta integração que se dá, por exemplo, quando as crianças estão brincando, elas estão se expressando, estão usando a linguagem, estão usando a fala, os gestos. Quando as crianças brincam também, elas se conhecem. E, portanto, a análise daquilo que está acontecendo, quais experiências as crianças estão vivendo, que construções as crianças estão fazendo, esta análise ela deve ser do adulto, da professora. É a professora que precisa aprender a ver tudo muito bem separado, depois de modo integrado e em profundidade, para que realmente ela possa compreender quais são os percursos que as crianças estão percorrendo nesta jornada de aprendizagem e de desenvolvimento. Fazendo este exercício a partir da Base Nacional Comum Curricular, eu tenho plena convicção que nós vamos compreender que o conhecimento, como diz Loris Malaguzzi, se constrói como um emaranhado de espaguetes. Esse emaranhado significa o quê? Que o ser humano vivencia suas experiências de modo integrado e nestas experiências vai também aprendendo, vai também se desenvolvendo e desenvolvendo todas as dimensões e todas as potencialidades do ser humano de modo integrado. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado a compreender mais sobre o movimento da BNCC, aquilo que ela propõe no currículo de educação infantil. Até o próximo vídeo.